Meu nome é Cássio Prado, sou médico aqui no Rituale e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sono. Normalmente a pessoa que sofre de insônia é uma pessoa que ela já tem uma ansiedade, a gente tem uma associação grande hoje em dia com pessoas que têm problema de ansiedade, depressão, com uma dificuldade de dormir, né? Normalmente são pessoas que têm uma insônia que a gente chama de inicial, que é aquela pessoa que não consegue pegar no sono, o pensamento não para, a pessoa fica pensando nos problemas, o que ela vai resolver no próximo dia. Ou ela pode ter uma insônia que a gente chama de terminal, que é aquela insônia que ocorre no meio do período de sono. A pessoa se desperta no meio da madrugada e tem dificuldade para pegar no sono novamente, né? Essa pessoa normalmente ela se apresenta no outro dia irritada, muito cansada, né? O rendimento nas suas atividades é menor e a gente pode ter uma associação quando a gente tem um período curto de sono, pessoa que tem sono de curta duração, mesmo as pessoas que têm um período de sono mais estendido além daquelas 10 horas ou menos do que as 6 horas recomendadas, ela pode ter uma associação com problemas graves de saúde, dentre eles problemas cardiovasculares, diabetes, uma dificuldade de controle do peso relacionado aí também com obesidade e mesmo a morte, né? Quadros de morte súbita que às vezes estão relacionados com um nível alto de estresse e aquela pessoa que tem uma dificuldade mesmo, tem um sono de curta duração. A gente tem sim algumas dicas que a gente chama de higiene do sono, né? São hábitos saudáveis que a gente pode ter aí, pode desenvolver para que a gente tenha um sono de qualidade. Acho que o primeiro deles é a gente criar o ambiente do nosso quarto como sendo um santuário ali, um ambiente relacionado ao sono. Então, eliminar ali qualquer aparelho eletrônico, diminuir a intensidade de luzes, né? Um lugar que seja silencioso, uma temperatura adequada para que a pessoa consiga mesmo se relaxar, ter um momento ali de tranquilidade. Outra dica que eu acho interessante aí de higiene do sono é criar um ritual. O Rituale é um lugar de rituais, né? E o ritual do sono ele é muito importante, você ter um banho relaxante, colocar uma musiquinha mais tranquila, para que você já vá entrando nesse clima de relaxamento, mostrando para o seu organismo que está na hora de dormir, né? Diminuir essa intensidade de luzes, como eu falei, que também é muito importante, a gente vê como sendo muito efetivo. Outra dica legal é a gente ter uma refeição que seja um pouco mais leve à noite, e como a gente faz no Rituale. A gente normalmente coloca a refeição um pouco mais leve para que também a pessoa não tenha aquele peso, né, quando vai se deitar, isso dificulte também pegar no sono. Outra dica que eu considero muito legal é fazer atividade física. Muitas vezes a gente tem atividades aí que cerebralmente a gente tem uma atividade intensa, mas muitas vezes o nosso organismo, a parte física mesmo, osteomuscular, ainda não teve esse cansaço necessário, ou seja, não foi utilizada da forma correta durante o dia. Então a atividade física ela é muito interessante nesse ponto, ela ativa aí a parte hormonal, a parte de liberação de substâncias, a gente acaba ingerindo mais água, que também é muito legal para a formação muscular e te ajudar também a ter uma calma, ter um relaxamento depois quando você chegar em casa e conseguir dormir. Lembrando que essa atividade física é legal que seja feita, atividade mais intensa, pela manhã ou após o almoço. A gente fala que próximo ao deitar não é tão interessante você ter uma atividade muito intensa, porque isso também pode atrapalhar, você pode ficar com uma agitação excessiva e dificultar aí sua qualidade de sono. E para finalizar, eu acho que uma dica que é muito interessante é procurar sempre deitar e se levantar em horários regulares. Hoje a gente tem um termo que muito falado, que é o social jet lag, que é aquela diferença que a gente tem entre o despertar em dias de semana de trabalho e os dias de final de semana, os dias que a gente tem livre. Normalmente a gente gosta de dormir um pouquinho mais tarde nos dias livres ou finais de semana. Isso não é tão interessante porque a gente acaba desequilibrando o nosso relógio biológico. O ideal é que a gente sempre tenha horários regulares de ir para a cama, de dormir e de despertar. O ideal mesmo é a gente despertar naturalmente, sem a necessidade de um despertador externo, mas sim com o nosso despertador biológico, nosso relógio biológico estando bem alinhado aí.